Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal do Gulo, espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos fazer um vídeo falando sobre temperamentos. Você conhece os temperamentos? Sabe quais são eles? Já ouviu falar sobre esse assunto? Então vamos conversar sobre isso depois da vinheta? Bom, tudo começou no ano de 400 a.C. com o filósofo e médico Hipócrates, que acreditava que ele podia dividir as pessoas em duas características, que era a quentura e umidade. E juntando isso, formaria o que ele chama os quatro temperamentos, que é a junção de quatro elementos da natureza, que aí seria o fogo, a terra, a água e o ar, certo? E a junção desses quatro elementos representam os quatro temperamentos, que é justamente sobre o que vamos falar hoje nesse vídeo. Você que está aqui assistindo a gente, sabe quais são os tipos de temperamento? Sabe quantos tipos de temperamento existem? Já ouviu falar sobre isso? Já leu alguma coisa sobre isso? Já assistiu algum vídeo? Eu recomendo, tá? Para quem quiser procurar, eu acho que hoje em dia é um pouco mais difícil, mas você deve encontrar esse livro aqui, ó, Personality Plus. Você deve encontrar em alguns sebos, provavelmente. Esse livro aqui é bem interessante. Ele detalha bastante sobre todos os temperamentos. A gente costuma falar personalidade, mas personalidade é uma coisa e temperamento é outra, tá? E esse livro, ele tem inclusive um teste, né, para você identificar, através das características, você identificar qual o seu tipo de temperamento. E quais são esses tipos de temperamentos? Na verdade, são 4 tipos de temperamento que estão associados a esses 4 elementos da natureza, e nós vamos falar sobre esses 4 elementos hoje, falar um pouco das características deles, das qualidades e dos defeitos de cada um, ok? Peço que depois vocês deixem os comentários aqui embaixo, se vocês já conheciam sobre esse assunto, se vocês já ouviram falar, já estudaram. Feita essa introdução, vamos começar a falar sobre os temperamentos então. Vamos começar então pelo fogo, que é o colérico. Vamos falar sobre as características do colérico. O colérico é uma pessoa que ele precisa expandir, ele precisa liberar energia, ele é um cara muito ativo. Geralmente ele é estimulado pelas adversidades, uma característica forte, marcante do colérico. O colérico é um ótimo líder, tá? Ele já tem esse perfil de liderança. Acho que na minha visão, tá? Desde que ele nasce, ele já tem esse perfil. E, consequentemente, ele gosta de desafios, obviamente, né? Um dos pontos fracos do colérico é ele não ter humildade. Geralmente ele não tem humildade, ele precisa trabalhar essa questão da humildade. O colérico, ele tem muito disso, por vezes ele se passa por arrogante, né? Então ele precisa realmente trabalhar essa questão. Ao mesmo tempo, ele tem o poder de nos aquecer, né, como fogo, e trazer um conforto. Seria o fogo controlado, vamos dizer assim. O colérico, ele é uma pessoa muito focada, né, muito centrada no que ele faz. Ele é uma pessoa confiável e é uma pessoa decidida. Com ele ou é ou não é, não tem meio termo. O colérico realmente tem grandes conquistas. Exemplo de colérico, eu conheço o meu líder, o Hélio Queradia, ele é colérico. Ele tem, né, aliás, todos nós, na verdade, temos traços de todas essas, temos características de todos esses temperamentos, tá? Um pouquinho de cada uma, algumas predominantes, outras não tão predominantes, mas temos sim características de todos os temperamentos que eu vou falar hoje, ok? Então, esse foi o colérico. Vamos passar para o próximo. Vamos falar então sobre o fleumático, que nós vamos associar à terra. Por que associá-lo à terra? Porque ele, assim como a terra, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser trabalhado para evitar ervas daninhas e pragas. O que seriam essas ervas daninhas e pragas? Seria o pessimismo, a crítica e o fato de ser antissocial. Esses são alguns pontos do fleumático. Os fleumáticos, eles são pessoas resistentes, extremamente resistentes. Eles são analíticos, muito analíticos. Eles gostam, né, de ser minuciosos. Eles geralmente estão buscando obstáculos, né, barreiras, todo esse tipo de dificuldade. Geralmente eles centram nesse ponto, que a gente fez um comparativo com as ervas daninhas e com a praga. Mas se ele for bem cuidado, assim como a terra, ele vai germinar ótimas sementes que vão gerar frutos maravilhosos. Com isso, eu quero dizer que ele se torna uma pessoa obstinada, sensível e leal, tá? Seria aquele seu melhor amigo assim que você pode contar tudo, que ele não vai falar nada pra ninguém, tá bom?
Esse é o fleumático. Então falamos do fleumático, agora vamos para o melancólico. Melancólico é associado à água. Assim como a água, eles são pessoas tranquilas, são pessoas pacientes, se adaptam a qualquer ocasião, são pessoas extremamente organizadas e pessoas diplomáticas também. Porém, da mesma forma que as outras personalidades, se você não trabalhar com ele, ele acaba se tornando indeciso, acaba se tornando acomodado e desmotivado também. Se você não trabalhar essa parte dele, ele realmente vai ficar igual a água, que seria a água parada. Agora, a água represada era energia, certo? O que eu quero dizer com isso? Que se essa pessoa for bem trabalhada, ela se torna uma pessoa confiável, consistente e eficiente também. Então, percebe que todas as personalidades elas precisam ser trabalhadas, né? Elas têm os pontos positivos e os pontos negativos. Antes de eu passar para o último temperamento, eu queria dizer o seguinte, que não existe um temperamento melhor ou pior, tá? Nenhum é melhor ou pior do que o outro e nenhuma característica de um é melhor do que a de outro. Todos os temperamentos, como vocês podem perceber, têm as suas qualidades e têm os seus defeitos. Isso é normal de qualquer ser humano, todos nós temos qualidades e temos defeitos. E como eu já disse anteriormente, nós temos características de todos eles, isso que é muito bacana. Aliás, isso é um assunto que eu gosto muito, tá? Me interessa bastante, acho muito divertido. Por que eu falo que é divertido? Porque você começa a ver essas características e você começa a se identificar em alguns pontos. Isso é muito louco, porque você começa a ver, você começa a se conhecer, te traz autoconfiança, te traz autoconhecimento. Isso é muito bom para você e para todo mundo. E agora, não menos importante, vamos falar do sanguíneo, certo? O sanguíneo é associado ao ar. Quais as características de um sanguíneo? Essa eu dou risada porque eu tenho muitas características de sanguíneo. Eu sou totalmente sanguíneo. Totalmente não, claro, porque a gente não é dominante num temperamento só. Como eu disse, nós temos um pouquinho de cada um. Porém, alguns estão mais aguçados, né? Alguns estão mais predominantes e outros menos predominantes. Como que é um sanguíneo? O sanguíneo é uma pessoa muito comunicativa, é uma pessoa muito expansiva, que faz festa, que faz gesto, assim, que mexe, estabanado, que derruba as coisas, sabe? Por isso que eu dou risada, porque eu tenho muito dessas características. Ao mesmo tempo, o sanguíneo é uma pessoa muito alegre, é uma pessoa às vezes até, infelizmente, inconveniente. E muitas vezes não é porque ele quer ser inconveniente, porque é mais forte do que ele esse temperamento, essa coisa de querer ser o centro das atenções. Esse é um ponto muito fraco do sanguíneo. Porém, é possível sim, ainda mais quando você começa a estudar sobre os temperamentos, é possível você corrigir isso. Principalmente porque você está estudando sobre isso, é que você vai começar a se criticar, você vai começar a entender quem é você e você vai começar a promover mudanças dentro de você mesmo. Por isso que eu falei desse livro Personality Plus, que ele tem o teste para você saber quais as características que predominam em você e aí você começar a poder entender quem é você mesmo. É muito legal, gente. Eu falo porque eu já participei de alguns treinamentos sobre esse assunto, já li o livro, assisti alguns vídeos. É muito legal esse assunto. Inclusive, nossa liderança já deu muitos treinamentos sobre isso. Foram tardes agradabilíssimas que a gente pôde interagir e representar como que seriam essas pessoas. Isso é muito legal, de uma dinâmica de grupo assim que faz toda a diferença. Mas, como todas as características, ele tem os seus defeitos e suas qualidades. Quais são os seus defeitos? Ele é, por vezes, muito barulhento, inseguro e exagerado em muitas coisas. Essa é a realidade do sanguíneo. Agora, ele tem características muito boas também, ele tem qualidades. Quais são essas qualidades? Ele é uma pessoa agradável, simpático e extremamente otimista. Esse sou eu, resumindo. Por isso que eu falo, é muito legal você entender sobre esse assunto. Você começa a perceber quais são essas características. Antes disso, eu nunca tinha ouvido nem falar sobre o livro, nem falar sobre os tipos de temperamentos, nem sabia do que se tratavam temperamentos, nem sabia que existia isso. Eu já sempre fui assim, essa pessoa de fazer contato muito fácil, fazer amizade muito fácil, de ser assim, estabanadão, de falar com as mãos, isso eu também tenho de italiano, né, que eu tenho descendência italiana. Tenho muito de sanguíneo sim, só que eu não sabia que era isso. E tenho um pouco de colérico também, que eu também não sabia o que era. Já tinha visto assim, a gente vê, né, algumas pessoas
Por exemplo, o sanguíneo, a gente vê essa pessoa que fala pra caramba, que é expansivo, que faz festa, tudo, mas muitas vezes você não sabe. O colérico, você já vê pela feição assim, ó, pela feição da pessoa, você já entende que a pessoa é colérica, pelo modo da pessoa agir, você já entende, mas você às vezes não sabe que é o colérico, que nem era o meu caso, que eu não tinha ideia disso, não sabia que eram temperamentos, eu achava que podia ser a personalidade da pessoa. E aí que a gente se engana, a personalidade é formada ao longo da vida. Isso é diferente de temperamentos, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero os comentários de vocês, que são muito legais, muito importantes. Quero saber de vocês se vocês já fizeram esse teste e o que saiu predominante em vocês, tá bom? Deixa os comentários aqui embaixo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.